Caríssimos irmãos, mais uma vez eu aqui agradeço a Deus poder dizer algumas considerações sobre o Evangelho. Há mais de 10 anos eu escrevi um livro, como aqui está, Jesus Cristo antes de nascer. Eu abordo diversas passagens do Evangelho. Eu vou ler um trecho aqui. Em princípio, há de aceitar-se o Divino Espírito Santo como sendo o próprio Deus Pai. Tudo como Jesus precisamente declara em João capítulo 20. Vou ler. Versículo 19. Chegada, porém, que foi a tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, e estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se achavam juntos por medo que tinham dos judeus, veio Jesus, pôs-se em pé no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos de terem visto o Senhor. E ele lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tendo dito estas palavras, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Como escrito acima, é inequívoco o Pai e o Espírito Santo terem a mesma individualidade. Haja vista Jesus declarar a um só tempo estar enviando, naquele único sopro, seu Pai aos apóstolos, denominando-o o Espírito Santo. Como de início proposto, veremos essa encarnação ocorrer durante o ato do batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão, passando ambos os Espíritos do Pai e do Filho a viver o fenômeno de se manifestarem inteligente e simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, no mesmo corpo, como se fossem uma só pessoa, desde então, durante 3 anos e meio, até a morte no Calvário. E a encarnação, como se lê do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32. E João deu testemunho, dizendo: vi o Espírito que descia do céu como pomba, e repousou sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar em água me disse: aquele sobre o que tu vires descer o Espírito e repousar sobre ele, esse é o que batiza no Espírito Santo. Aqui repara a expressão como pomba, em algumas edições bíblicas, substituída por em forma de pomba, inexistente no original da Vulgata. Nesta, assim, constando a palavra quase, traduzida como se fosse, ou como do mesmo modo que, nesse exato sentido, a correta tradução em Mateus capítulo 3, versículo 16. E depois que Jesus foi batizado, saiu logo para fora da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu ao Espírito de Deus, que descia como pomba, e que vinha sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia:
Este é meu Filho amado, no qual tenho posto toda a minha complacência. O texto evangélico relata a imitação do voo de pomba, por ser esta a única ave a descer verticalmente, mesmo porque a voz dos céus que se ouviu não foi da pomba, e sim de Deus. Nessa conformidade, cumpre também observar-se a tradução incorreta vinda nas edições da Sagrada Escritura quanto à palavra repousar. No capítulo 1, versículo 33 acima, escrito: porquanto o vocábulo correto não é repousar, é permanecer. Tradução de manente, derivado de manência, que quer dizer permanência. Conforme o já referido dicionário, lendo-se da Vulgata a redação do citado versículo 33. O tema ora comentado revela que o Espírito Santo de Deus continuadamente permaneceu no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais se acentuam as próprias palavras proferidas pela boca de Jesus, afastando qualquer dúvida quanto ao presente tema. Bastando a isso atentarmos para o texto do Evangelho de João, capítulo 14. Assim que vós sabeis para onde eu vou e sabeis o caminho, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais e como podemos nós saber o caminho? Disse-lhe Tomé, versículo 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também certamente havíeis de conhecer a meu Pai, mas conhecê-lo-eis bem cedo, e já o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê também o Pai. Como dizes tu, logo mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, esse é o que faz as obras. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Estas mencionadas obras, digo eu, a evidência, por certo, correspondem aos milagres, mesmo porque em todo o tempo da vida de Jesus, no decorrer dos quase 29 anos e meio de idade, até o batismo, não se manifestara nele o Espírito crístico, não operara milagres, não tinha apóstolos, nem pregara o Evangelho, o que somente aconteceu após o batismo com a encarnação de Deus Pai em seu corpo. Ante as declarações acima transcritas, proferidas pelo Divino Mestre, basta atenta leitura desses inquestionáveis fatos indicados para compreender-se a mais perfeita comprovação material de quanto estamos demonstrando, sem interpretações ou influências de nossos conceitos religiosos. Se não vejamos, a princípio, atente-se para o mencionado tempo no presente do indicativo do verbo vir, falado por Jesus, escrito no versículo 6, acima transcrito, e não do ir.
de Jesus, ninguém vem ao Pai. Ocorre que, como Jesus está se referindo diretamente sobre outrem, ou seja, acerca do Pai, e não a Ele, algumas traduções bíblicas buscaram corrigir a aparente discordante ironia verbal. E grafaram, ao invés da palavra vem, o vocábulo vai ao Pai. Porém, o correto é mesmo vem, derivado do verbo vir, correspondendo a vem, segundo a referida Vulgata, e não ao vocábulo vai, como desta se lê, nemo venit ad patrem nisi per me. Assim entende-se sem esforço Jesus declarar reencontrar-se em seu corpo também, fisicamente, o próprio Deus Pai ao dizer, ninguém vem ao Pai. Ademais, também deparamos com uma outra semelhante informação no seguinte versículo 7, antes transcrito. Se vós me conhecesseis a mim, também certamente havíeis de conhecer a meu Pai. Mas conhecê-lo-ei bem cedo e já o tendes visto. Ou seja, nesse trecho cristalino, Jesus apresentou Deus aos apóstolos dizendo que, vendo a ele Jesus, ao mesmo tempo estavam também vendo a seu próprio Pai, Deus Espírito Santo. Mais contundente e irretorquível demonstração a afastar qualquer dúvida reside nos versículos 8 a 11 e 24 do capítulo 14 Supra. Ora retranscritos para melhor comprovação, identificando-se isoladas falas, primeiramente do Espírito de Deus Pai, e em sequência as de Jesus, pronunciadas em simultaneidade pela boca do Filho unigênito, cuja simples leitura dispensa qualquer comentário, se observadas as colocações verbal e pronominal das frases. Versículo 8, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Versículo 9, respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo que estou convosco, e ainda me não tendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê também o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é o que faz as obras. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O que me não ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que vos tenho dito não são minhas, mas sim a do Pai que me enviou. Como até agora esclarecido, de uma forma relativa, porque vamos na próxima oportunidade prosseguir nesses comentários para demonstrar, como se fosse necessário, mas não é, porque sabemos todos a grande importância que tem Jesus Cristo, mas para demonstrar que a vinda dele é como se for a vinda do próprio Deus aqui na Terra. E os conceitos que estão escritos na Sagrada Escritura hão de prevalecer continuamente na vida de todos nós. Um grande abraço, fiquem com Deus.